Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dávila, de redação, e hoje a gente vai trabalhar com a primeira parte da redação. Lembrando que a gente já trabalhou um pouquinho sobre o que é a escritura, em um vídeo que vai estar em algum canto aqui, e também a gente já deu uma olhadinha em como a prova da URGS vai analisar essa redação. Então, a organização do teu texto vai ser muito importante. E para isso a gente tem que começar do começo, pela introdução. O que é a introdução do teu texto? Ela nada mais é do que um resumo do que tu tá escrevendo, ou do que tu vai vir a escrever. Ela é como se fosse a sinopse para o leitor do que tu vai falar. Então, é muito importante que vocês entendam, quando estão fazendo uma redação, que é preciso que as informações que serão utilizadas estejam claras na introdução. Isso inclui não só o que está lá na proposta, como também o encaminhamento que tu decidiu sozinho que vai dar. Por que isso é importante, independente do gênero que vocês vão escrever? Isso não serve só para URGS, não serve só para Enem, isso serve também para provas como o Unicamp e o FPR, que pedem diversos tipos de texto. A introdução carrega o que a gente chama de projeto. Ela carrega o que vai vir a ser o teu texto. Logo, eu tiro a minha conclusão sobre as tuas opiniões ou sobre o encaminhamento que aquele texto tem no primeiro parágrafo. Vocês podem perceber que vocês fazem isso com qualquer coisa. Seja um texto ou uma thread do Twitter. Tu lê o primeiro tweet ali, tu já sabe para onde aquelas threads vão. Então tu sabe se tu quer continuar lendo ou não. Eu vou tirar as minhas informações da introdução para saber se a tua opinião me interessa de continuar lendo ou não. Se ela tá bem organizada ou não. Se tu sabe sobre o que tu tá falando ou não. Sim, a gente consegue tirar tudo isso da introdução. E é por isso que ela é basicamente uma das partes mais importantes da redação. O desenvolvimento ele é muito importante também, porque ele vai carregar o desenvolvimento da tua opinião. Porém, vocês precisam sempre pensar que a introdução é a base de tudo. Ela é o pilar que sustenta o resto da redação. Se o pilar está fraco, vem o prédio todo abaixo. O que a gente precisa que a tua introdução tenha? Uma apresentação do tema, as tuas opiniões e os segmentos obrigatórios. O que a proposta pediu, o tema que vai ser tratado, qual a tua opinião. Dessa forma, a gente precisa que vocês organizem o texto de vocês diante dessas três ilhas. Vocês precisam desses três pontos bem definidos. O que vai ser a tua ideia? O que vai ser o teu tema? O que vai ser a tua apresentação dessas ideias? Como tu vai unir tudo isso? Então a gente tem os tijolinhos e um cimento. Importantíssimo. Existem coisas que não pode acontecer na introdução. Você não pode deixar um tema aberto, umas ideias tipo talvez, vamos ver, eu preciso saber. Tu concorda? Tu discorda? O que tu tá falando? Para onde tu vai com essa frase? Para onde tu vai com esse tema? O que tu vai fazer com isso que eu te dei? Então, tem que contextualizar o que a prova pediu, a situação. Tem que me apresentar a tua opinião. Não deixa para o desenvolvimento. Deixa claro, logo na introdução, o que tu pensa sobre aquilo. E deixa claro na introdução o teu tema. É muito importante que a gente já saiba logo de cara que tu compreendeu a proposta por inteiro. Então, evitem coisas abertas na introdução. Evitem essas aberturas ou esse espaço para ambiguidade. Porque se isso já acontece logo na introdução, existe muito risco do resto do teu texto também ter pontas soltas. Nunca deem ponto sem nó na redação. Sempre começa a informação e encerra ela. Começa a informação e encerra ela. Fez uma pergunta, responde logo depois. Não deixem isso amplo, porque o corretor não tem a oportunidade de conversar com vocês para perguntar. Não é que nem uma correção de redação de um cursinho, que o corretor vai lá e te pergunta, tá, mas o que isso aqui quer dizer? O corretor não vai poder fazer isso na prova. Então, se a ideia ficou aberta, todo o teu texto também estará cheio de pontas soltas. Como eu disse antes, a introdução é a base de tudo. Então, o tema, a contextualização da situação e as tuas opiniões devem ser extremamente claras, para que o restante do texto tenha um encaminhamento claro. Fechado? Os processos da introdução. A gente normalmente separa eles com contexto, tema e tese.
Ou seja, você vai me apresentar a situação primeiro, o contexto, se é uma resposta, se é um jornal, se é um texto de aula, se é um artigo científico. Contextualiza para mim. A situação é muito importante, a prova não colocou ela ali de graça. Vocês precisam apresentar o texto dentro do que foi pedido. E abrir a redação com esse contexto é importante para mostrar que vocês não só entendem esse processo, como vocês sabem realizar. O tema. É importante demonstrar que vocês compreenderam o processo por completo. Não foi só escrever um texto em sala de aula, foi escrever um texto em sala de aula sobre a temática da liberdade. Fechado? Por último, as teses, ou seja, a opinião de vocês. Às vezes a prova dá um pedido específico, você concorda ou discorda, parcial ou completamente. Ou às vezes ela não diz isso, ela diz, coloque a sua opinião. Escreve para mim, qual é a tua opinião? Diz, ó, eu concordo com isso, eu discordo disso, eu acho que. Não deixem para o desenvolvimento nenhum desses 3 passos. A apresentação da situação, o tema da redação e, principalmente, as tuas opiniões. Opinião vai ser desenvolvida no parágrafo 2 e 3. Ela não vai ser apresentada. A gente precisa saber o que tu pensa logo no começo da redação. O que são essas teses, esses processos de opinião? Eles variam de acordo com a situação, mas é normalmente o teu ponto de vista de acordo com o que foi pedido. Como você, Clodoaldo, deste lado do papel, deste lado da câmera, pensa sobre o que foi pedido. Então, a gente precisa sempre que vocês peguem a redação, fechem os olhos e pensem um pouco. Qual é o meu posicionamento diante disso? E por quê? Não dá pra dizer, eu discordo da autora, azar. Eu discordo do autor por quê? Ele é literalmente o ponto de vista do candidato. E quanto mais amplo for o tema, mais diferentes serão os pontos de vista dos candidatos. Então, a gente sempre tem que pensar que a nossa ótica para o mundo é só nossa. Vocês veem o mundo diante da régua de vocês. Então não dá para pegar essas ideias muito abertas, mais enemzão assim, sabe? Eu acho que o problema é o governo e as pessoas. Não. Eu preciso de algo bem mais enxuto, bem mais específico, porque senão é uma opinião qualquer, não é a opinião do candidato 025. Eu preciso da opinião do candidato. Eu preciso ver a singularidade de vocês diante de um tema. Importantíssimo vocês lembrarem disso. A singularidade de vocês é importante nos vestibulares. Coisas que vocês precisam sempre ter atenção, tá? Encadeiem as ideias na introdução. Liguem as coisas. Não vai lá e me joga a situação e depois diz, diante disso o tema tal, segundo o tema tal, ou eu acho isso. Não façam essas coisas meio desligadas. Não façam essas coisas como se eu falar para vocês que precisa das 3 fosse encaminhar tópicos como tá aqui nos slides. Não é assim que funciona. Vocês precisam que as coisas estejam interligadas. Então usem operadores conectivos, conjunção, preposição, juntem as informações. E principalmente, cuidado com elementos amplos. Ou seja, isso deveria ser mais ético. O que é ética para você? A liberdade é ser livre. O que significa ser livre para você? De novo, singularidade. Não deixem espaço para que a interpretação fique aberta ou para que a gente não tenha interpretação nenhuma particular. A diferença do vestibular para o Enem é exatamente a necessidade da singularidade. Vocês vão ver que dificilmente na prova da URGS, na prova da Unicamp, na prova da FUVEST, vai estar escrito um texto impessoal. Ele vai pedir a tua opinião, o que é para você, porque ele quer saber literalmente quem é cada candidato que está concorrendo à vaga. A gente tem normalmente um grande problema na introdução, que é o contexto e a apresentação de como unir as pontas. A gente usa disso repertórios. É importante que vocês tenham os repertórios sempre à mão? Mais ou menos. Vocês não precisam socar repertório em tudo. Mas é que às vezes a gente utilizar alguns tipos de repertório e alguns tipos de colocação de informação para que ela apresente um contexto, para que vocês possam unir as pontas. Senão fica só 3 tópicos que foram unidos por frases. E só colocar conectivos não dá para vocês uma ligação
correta. Às vezes fica um vazio entre uma coisa e outra, entre o contexto e a informação, entre o tema e a opinião. Às vezes esses vazios podem ser preenchidos por algumas coisas mais limpas, como repertórios. Nesses a gente sempre sugere 4 principais: resgate histórico, os fatores históricos, citação, comparação e contextualização por completo. Isa, tu já falou de contexto, a gente vai contextualizar o contexto? Hold. O fato histórico, como a gente já conversou na aula de repertório, que também deve estar aqui em algum lugar, eu nunca sei para onde apontar, ela é importante por diversos fatores. Entre eles, o fato de que, como eu já disse na outra aula, vocês já estudam história. Porém, o fato histórico também é muito bom quando a gente está falando de debates. Quando a prova apresenta para vocês pontos como, por exemplo, em uma aula houve um debate a respeito deste tema. Contextualize para o leitor o tema. Por que você discorda parcialmente? Você pode apresentar fatos históricos para mostrar como isso não funcionou ou funcionou anteriormente na história. Você pode usar os fatos históricos para explicar aonde a gente chegou nesse tema, devido a que este tema está ali em pauta. Então é muito importante para que a gente use um ponto de vista, para que você mostre para o leitor, você dê o seu óculos para o leitor ver o texto. Ó, eu estou vendo a partir desta ótica. É muito importante essa brincadeira do óculos. Não é bem uma brincadeira, é como se vocês usassem um óculos para ver o mundo. E colocar algumas informações específicas no texto é dar o óculos de vocês para o leitor. Por citação, como eu disse, é uma das coisas complicadinhas, mas ela traz legitimidade. Vocês estão dando uma opinião e vocês querem que ela seja legitimada, que ela tenha um valor. Que ela não seja vista só como a opinião do Cláudio. Vocês não querem só isso. Vocês querem que o leitor veja que a tua opinião tem uma base. E a citação, às vezes, é muito boa para isso. Eu discordo do autor desta forma devido a, segundo tal teoria, segundo tal visão. Ou, inclusive, eu discordo do autor a partir do trecho e vocês usam a citação do próprio autor. Às vezes vocês mostram que uma frase, um ponto de vista, uma escolha de palavra foi o que deu a necessidade de vocês concordarem ou discordarem de um autor. Comparação. A comparação é quase como antítese. Se a comparação não tem a necessidade da gente ter a troca. Um ser bom, outro ser ruim. Um ser mais, outro ser menos. Às vezes tu pode dizer, no Brasil funciona tanto quanto no Chile. No Brasil é ruim, tanto quanto na Argentina. Vocês podem usar isso. Vocês podem mostrar. Para mim funcionou como para Claudete. Sempre existe a possibilidade de vocês usarem uma comparação por igualdade. Não precisa ser necessariamente por contraste. E comparação por igualdade é bom quando vocês concordam com o autor. Eu concordo com essa frase da autora, eu concordo com o ponto de vista da autora, porque comigo também aconteceu. É uma comparação entre vocês dois. Por último, a gente tem o ponto de vista de contextualizar algo por completo. Quando vocês não ficam somente presos em contextualizar a situação, não fiquem só presos à situação. Vocês também precisam apresentar pra gente um tema. Então, utilizar do contexto do tema para introduzi-lo dentro da situação é importante. O que eu quero dizer com isso? O contexto é política. O tema de vocês é política. E o contexto é uma discussão em sala de aula. Vocês unirem o fato de que debates em sala de aula nada mais é do que exercer política. Que escrever um texto para uma redação nada mais é do que produzir arte. Ser livre nada mais é do que exercer o diálogo. Então, às vezes, a situação que a prova te põe pode servir para exemplificar o que o tema significa, principalmente em temas filosóficos. O que é política? O que é ser ético? Respeitar os direitos humanos é ser ético e é uma necessidade da redação. Debates são exercer política. Então, às vezes, o próprio tema encaixa na situação e um serve para explicar o outro. Fechado, galera? A introdução, ela é um trecho mais curto. Normalmente ela deve ter 7 linhas, 8 estourando, para que não haja problemas de paragrafação, vocês tenham parágrafos muito longos ou muito parecidos. Ela é mais curta, só que ela é muito importante para que vocês usem ela de base. Ela precisa ter os nossos 3 tópicozinhos, os nossos 3 tópicozinhos essenciais,
E vocês precisam trabalhar neles sempre. Não dá para deixar a opinião para depois, tema para depois, contexto para depois. A situação, o tema e a opinião precisam estar na introdução. Fechado, pessoal? Então, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, busca as redes sociais no Instagram também. Bebam água, usem protetor solar, se possível, por favor, fiquem em casa, se precisa sair, sempre usem máscara. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!